Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Como vocês passaram o ano? Eu espero que vocês tenham passado com esperanças de um ano melhor. É natural que nós pensemos com muito repúdio sobre a guerra entre Israel e palestinos em relação ao ponto inaceitável em que chegou ano passado. Uma guerra que já acontece há muitas décadas. Só que até que ponto nós podemos repudiar a guerra? Esse é o ponto crucial da crônica do jornalista Léo Aversa que nós vamos interpretar nessa aula. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é a crônica A Celebração do Ódio, do jornalista Léo Aversa, que foi publicada no jornal O Globo no dia 17 de outubro do ano passado, ou seja, 10 dias depois do atentado do Hamas, que acabou sendo mais lenha na fogueira para o conflito entre Israel e palestinos. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Convém lembrar que estamos dando a nossa interpretação pessoal a essa crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Que sentido nós podemos dar a essa crônica? Estamos vendo há décadas a guerra entre Israel e palestinos. Uma guerra que nós repudiamos com todas as nossas forças. Todo mundo concorda que a guerra é estúpida, mas até que ponto nós podemos dizer isso? Será que nós somos tão diferentes assim dessas pessoas em guerra? Essa crônica dá uma série de exemplos de fatos que nos envolvem e que se assemelham à atitude dessas pessoas em guerra. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam esses dois parágrafos. No caso, o primeiro deles é o 10º parágrafo desse texto. O ódio entre Israel e palestinos se assemelha a muitos fatos que são enumerados no primeiro desses parágrafos. Por exemplo, a disputa amoral e deletéria, ou seja, destrutiva pelo engajamento nas redes sociais. Algum de vocês já passou por uma situação dessas, querer disputar o engajamento de alguém nas redes sociais de forma agressiva? Respondam para si mesmos. Ou ainda vejam isso, principalmente vocês que ainda estão na escola. Vocês já ficaram com raiva de algum professor por estar ensinando alguma coisa que não lhes interessa? A ponto de, entre outras, querer acabar com a carreira desse professor? Cuidado com essa raiva, porque pode virar ódio contra o teu professor, um profissional que tem compromisso com a tua escola. O que hoje é raiva pode virar um ódio semelhante ao que existe entre Israel e palestinos. Outro exemplo é a moça que teve um encontro ruim, diferente do encontro que ela esperava e que por isso quer se vingar. Ou então, como diz esse texto, pede um linchamento. Outro exemplo que nós vamos destacar está, é claro, em sentido hiperbólico nesse texto. Ou seja, trata-se de um exagero que visa dar uma ideia sobre um fato. Porque não se trata de alguém que convoca um golpe de Estado, e sim de um rapaz que faz muito alarde por não conseguir um encontro. Outro exemplo, disputa mortal por um assunto irrelevante, o que é conhecido popularmente como discutir o sexo dos anjos. Aquelas discussões em que um quer convencer o outro do próprio ponto de vista. Isso tem acontecido ultimamente, principalmente quando o assunto é política. Queremos convencer o outro de que ele tem um ponto de vista errado.
E isso muitas vezes faz o bicho pegar feio. Eu mesmo já soube de amigos meus que brigaram por causa de política, um fato lamentável. Outro exemplo, exaltação compulsiva da própria virtude. Aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, que desqualifica os outros a fim de se qualificar. Ou ainda, obsessão pelo erro alheio. Aquela atitude de apontar o erro do outro não deixa de ser uma forma de exaltar a própria virtude. Sendo que nesse caso, quando nós estamos apontando o erro para o outro, devíamos perceber que estamos apontando outros 3 dedos para nós mesmos. E no parágrafo seguinte, vemos outros exemplos. Quem quiser pode dar uma pausa e responder para si mesmo. Será que nada disso que está destacado tem a ver com você? Mais do que isso, agora estamos destacando em vermelho uma série de outras ocasiões semelhantes. Então, mais uma vez, respondam. Até que ponto nada disso tem a ver com vocês? Tudo isso está incluído no trecho desse parágrafo que nós estamos destacando. O ódio daqui se mostrou igual ao ódio de lá. Todos aqueles exemplos que demos são de atitudes de ódio, que mesmo que nós não queiramos, se assemelha ao ódio entre pessoas em guerra. Ódio esse que tende a destruir tudo isso que está no primeiro parágrafo do texto, começando pela mulher israelense que estava dançando feliz numa festa e que de repente foi surpreendida por um bombardeio que destruiu toda aquela felicidade. São exemplos de pessoas que foram vítimas da guerra. Mais do que isso, foram vítimas desse tipo de pessoa que estamos destacando agora em vermelho. E o que vem depois diz tudo. Será que vale a pena tanta violência? Não, não vale a pena tanta violência. Mas até que ponto nós podemos reclamar da violência deles se nós mesmos somos capazes de outras violências, como todas aquelas que nós enumeramos? O antepenúltimo parágrafo dessa crônica resume: precisamos aprender a reconhecer os nossos próprios erros e a estender a mão. Senão nós nos tornamos semelhantes a todos aqueles algozes, como o terrorista psicopata, o general Facínora, entre outros. E enquanto o ódio for celebrado, não haverá paz. Então essa crônica é um convite ao leitor a reparar em tudo aquilo que ele mesmo faz no cotidiano que se assemelha à guerra entre israelenses e palestinos. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal dessa crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que
que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.